Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos aqui para o capítulo 7 do livro do Evangelho de Lucas. Lembrando que não é para tirar a fé da maneira que teu líder religioso te ensinou como ler a Bíblia, né? Um pingo aqui, outro ali, um ponto lá em cima, tal. Aqui nós estamos lendo linearmente. E qual é a intenção aqui de nós lermos os Evangelhos? E depois nós vamos ler as cartas. Para saber se realmente tudo o que acontece no meio religioso cristão é da maneira que o Cristo orientou. E até agora nós estamos vendo que absolutamente não é. Tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade então. Lucas capítulo 7, verso 1. Tendo terminado de dizer tudo isto ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar seu servo. Chegando-se Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela, o Senhor amou aquela mulher. Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Parar um minutinho aqui. Do verso 22 aqui, tem uma receita para esses líderes religiosos de hoje fazerem o que o Cristo fazia, já que eles são milagreiros, né? Então, Jesus, ele faz uma listinha de coisas que ele fazia. Eu gostaria de ver esses milagreiros midiáticos fazer exatamente isso. Olha só, os cegos vêm, não é o catarata que viu alguma coisa. Os aleijados andam, não é aquele que tem reumatismo, ele largou a muleta lá e está andando meio tortinho, ó. Não é isso. O Cristo, quando fazia, o Pai, quando operava através do Cristo, os milagres eram perfeitos e totais. Os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
Os mortos são ressuscitados, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. Quais boas novas? A do reino do Criador, esse que você já conhece. A essa altura aqui do capítulo 7 de Lucas, você já sabe quais são as boas novas. Tá certo? Vamos lá, verso 23, verso 24. E depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. E eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João, todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei, mas os líderes religiosos, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Aqui posso, pois, comparar os homens dessa geração, prosseguiu Jesus, com o que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Convidado por um líder religioso, hein? Certo? Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o líder religioso que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando, quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então veja que o líder religioso, né, ele tem aversão ao povo comum, porque são pecadores. E os líderes religiosos não deixariam um pecador tocar, porque eles são puros. Porque assim é a lei de Moisés. Tá certo? Verso 40. Respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você sabe, né? Vamos parar um minutinho aqui. Você sabe que é costume, né? Educação, mandava que as pessoas que vinham de fora com seus pés empoeirados, por quê? Porque sentar na mesa na época do Cristo lá, não é sentar na mesa como você senta hoje, né? Uma mesa a essa altura, não. Eles se ajoelhavam e se sentavam ao chão. Então os pés sujos perto do que iriam comer, isso não era agradável. Então o que fazia o dono da casa? Ele oferecia água para os pés serem lavados. Mas aquele líder religioso convidando o Cristo para ir comer na casa dele, com segundas intenções, o Cristo está dizendo, você nem água para lavar os meus pés me deu. Vamos lá, verso 45. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Outra observação aqui, também era costume a saudação das pessoas
quando se encontravam, era realmente se beijar. Mas aquele líder religioso não beijou ao Cristo. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé te salvou, vá em paz. Capítulo 7 de Lucas. Alguma orientação aqui para fazer o que você vê aí nas denominações e até construção de denominações? Não, né? Vamos continuar aqui, capítulo 8 de Lucas. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Então o Cristo proclamava as boas novas do reino de Deus. O que o Cristo proclamava? Você tem ideia? Ah, já tem ideia, né? Aqui no momento em que encontramos aqui já no capítulo 7, depois que você já acompanhou a leitura de Mateus e Marcos, você já sabe o que é. Bom, você está chegando agora, está lendo agora comigo? Leia lá o livro de Marcos, o evangelho de Mateus, depois de Marcos, você vai ver qual é o evangelho do reino, ou as boas novas do reino que o Cristo pregava. Tá certo? Vamos lá. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Vamos lá, vamos parar aqui. Então, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Prestem atenção, o Cristo e os apóstolos, eles estavam criando, estavam montando a história. E nós estamos absorvendo a história para nós. Esses homens viviam de uma maneira bem diferente de como vivemos hoje. Esses homens abandonaram tudo, absolutamente tudo, não tinham o que comer. Vocês viram em passagens anteriores aqui que eles entravam nas fazendas para colher milho para poder comer. Todo o sustento deles foram deixado para trás. Então essas mulheres sustentavam eles neste sentido, meu amigo, minha amiga. Não vá pensar que o teu pastor, o teu padre, o teu ancião, o teu líder, o teu apóstolo lá, o teu bispo, a bispa, certo? Vivem nas mesmas condições que viviam aqueles homens que largaram tudo. Tá certo? Então tem que se ter bem aqui detalhado esse sustentá-los com os seus bens. Tá certo? Porque eles eram andarilhos. Era como se você visse hoje na rua um mendigo, né? Um sem-teto. Não tinha onde reclinar a cabeça, dormia ao relento para andar com o Cristo, para proclamar as boas novas. Ok? Com isso em mente, vamos continuar. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou, aquele quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe, o que significava aquela parábola? Ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos.
As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Então vamos lá. As que caíram em boa terra, né, são as pessoas que são o quê? Que amam. Ó, coração bom e generoso. São pessoas que amam. Pessoas que demonstram que entenderam a palavra, né, entenderam a mensagem. São pessoas que começam a amar. Não é pessoas que vão ao templo, bate palma, faz parte do coral, escola sabatina, escola dominical, fez curso de teologia, agora é líder religioso. Certo? Verso 16. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Bateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou na terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Verso 28. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregues aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto encontraram... Desculpa, vamos lá de novo. Os que o tinham visto contaram ao povo como um endemoniado fora curado. Então vamos lá. Agora, então, as pessoas começaram a comentar pelos outros o que tinha acontecido com aquele endemoniado, lá, com aquela pessoa doente que estava lá nu e gritava e corria e tal. E agora as pessoas iriam ao encontro de Jesus dizer e agradecer por ter curado aquele homem, certo? Vamos ver. Verso 37.
Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse de lá. Vai embora daqui, homem. Está estragando os nossos negócios, as nossas coisas. Vai embora daqui. É, exatamente isso. Você está parando para pensar, como é que pode, né? Pode, é assim mesmo. Este Cristo aqui, ó, dos evangelhos, esse Cristo aqui tem poucos lugares aqui seja aceito. Não são todos, não. E muito menos nas suas denominações que vocês frequentam. Vamos lá. Porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de que havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara todo o dinheiro que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Imediatamente, tá? Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Imediatamente a menina se levantou. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Olha, então, terminamos aqui o capítulo 8 de Lucas. Nós só vimos aqui o quê? O Cristo curando, tendo misericórdia das pessoas. Tá certo? A pergunta é: por que esses líderes religiosos curandeiros midiáticos, estou falando dos midiáticos porque são os que aparecem, mas tem os que não são midiáticos também, chamados de curandeiro. Por que eles não vão à porta dos hospitais? Chegou lá um aidético, pronto, estende a mão, está curado imediatamente. Chega lá um infartado, estende a mão, está curado imediatamente. Por que eles não fazem isso? Ah, eles curam dor de cabeça. Ah, eles curam artrite, artrose, dor de estômago. Ah, tá bom então. Dá um like, se inscreva, acione o sino e compartilhe o vídeo. Até o próximo capítulo.